Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com um novo boletim, agora para trazer uma informação importante, direto lá de Brasília, que é a votação daquela chamada regra de ouro, onde o governo pede ao Congresso a possibilidade de emitir títulos aí no valor pedido atualmente de 248 bilhões de reais para ajudar nas finanças. Enfim, teve um desdobramento, né, a votação que aconteceria ao longo do dia de hoje, e quem traz a informação para a gente é o Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos. O Renato já está conosco aqui pelo Skype e tem as últimas informações de Brasília. O que aconteceu, Renato? Vão conseguir aprovar ou não essa tal regra de ouro, hein? Pois é, Alex, um abraço a todos aí, os ouvintes do nosso papo. E a notícia que acabou de chegar aqui é que essa votação, que aconteceria hoje numa sessão no Congresso, ou seja, reunindo aí senadores e deputados, ela foi adiada para a semana que vem. Não houve acordo com a oposição estava obstruindo essa votação, o PT principalmente, que seria uma autorização para o governo pegar esse crédito suplementar para ele não ferir a regra de ouro. O que diz a regra de ouro? O governo só pode pegar esse tipo de empréstimo para pagar as despesas correntes ali do dia a dia com autorização do Congresso. Então, esse tipo de despesa, o Alex, seria aí para pagar o Bolsa Família, pagar as aposentadorias, o Plano Safra, e algo que interessa muito ao pessoal que acompanha Notícias Agrícolas, e não houve esse acordo até agora com a oposição, PT obstruindo, acharam melhor deixar para a semana que vem, terça-feira é a previsão dessa votação, e é algo que precisa ser aprovado, porque senão simplesmente vai acabar o dinheiro do governo já no mês que vem, e aí tudo isso vai ficar parado, as pessoas não vão receber seus pagamentos, um problema muito grande para todo mundo. E se o governo fizer isso sem autorização do Congresso, ele corre o risco de cometer crime de responsabilidade fiscal, certo? Exatamente, ele comete o crime de responsabilidade fiscal, podendo acarretar até no impeachment do presidente, caso isso aconteça. Muito bem. Bom, de qualquer forma, esse adiamento aí da votação é um problema? É um problema, fica uma apreensão muito grande, né? A gente fica inconformado com a irresponsabilidade da oposição, porque você está colocando ali, inclusive, os mais pobres, as pessoas que precisam muito desse dinheiro em risco, que são exatamente aqueles que eles dizem defender. Agora, a gente acredita que é uma questão aí de ter uma discussão ao longo dessa semana, de repente fazer algum recálculo do valor que vai ser liberado. Pelo que eu entendi, esse era um dos pontos que a oposição estava reclamando em relação ao valor de quase 250 bilhões de reais, e a gente acredita que na semana que vem isso vai estar resolvido, vai ser votado, porque não tem como você simplesmente passar por cima disso e deixar Bolsa Família, repetindo, Bolsa Família, pagamentos do INSS, Plano Safra, o BPC, que é aquele benefício da prestação continuada, tudo isso depende da aprovação desse crédito suplementar, Alex. Olha aqui, Renato, eu tenho algumas informações, queria até confirmar essas informações com você. O texto tem que ser votado na comissão mista que você citou, né, a participação aí de deputados e senadores, e após aprovado, o projeto tem que seguir para o plenário do Congresso. Só que lá no Congresso a pauta está trancada por mais de 20 vetos presidenciais. Só que o governo precisa desse dinheiro até no máximo 15 de junho. Será que tem tempo hábil para fazer tudo isso, Renato? Tem que ser uma correria. Então é aquele típico dia em que o Congresso fica aí horas e horas discutindo para dar tempo de votar tudo. O tempo tem, é uma questão mesmo deles se acertarem dessas divergências aí serem resolvidas, e aí o Congresso querendo, ele aprova no mesmo dia, se for o caso, entendeu? Então, assim, por enquanto está apertado, mas não tá indefinido, não está impossível, certo? Não está impossível. O ideal seria votar logo hoje de uma vez,
mas também não há nenhum problema se for aprovado na próxima terça-feira. O problema está resolvido da mesma forma. Muito bem. E você lembrou que é o dinheiro que o governo pretende usar aí para pagar algumas coisas importantes, como aposentadoria, como os próprios aposentados, e era um dinheiro, inclusive, que seria usado para o Plano Safra, né? Exatamente, são coisas básicas, Alex. Por isso a necessidade urgente dessa aprovação, porque é o tal negócio, como se você tivesse uma casa e acabou o dinheiro, você não consegue comprar comida para almoçar e para jantar com a sua família. É algo que já vem sendo discutido há algum tempo, é o PLN 4 de 2019, e a gente acha, eu particularmente acho uma irresponsabilidade da oposição ficar usando isso como uma forma de chantagear o governo, querer atingir o governo com algo tão sério e tão básico para as pessoas, né? Olha aqui alguns argumentos da oposição. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, afirmou que aprovar o crédito suplementar seria dar um cheque em branco ao governo. Na verdade, não é isso, né, Renato? Na verdade, um procedimento legal isso, né? Que o governo pode utilizar desde que comprove aí que realmente tem as suas limitações nas contas, certo? Exatamente, não é algo novo, é algo que já foi feito no passado também. Então, mais uma vez, irresponsabilidade da oposição que pratica sempre aquele ditado, né? Do quanto pior, melhor. Quanto mais caos você tiver, quanto mais instabilidade você tiver no governo, pouco importa o que isso vai afetar na vida das pessoas. O que eles querem, o PT é profissional nisso, né? De fazer esse tipo de oposição para causar confusão, para atrapalhar tudo que aparentemente é contra eles, que seria algo bom para o governo. Mas nesse caso, algo bom para o governo e algo essencial para todos, para a população em geral. Outro argumento é de que o governo teria que confirmar que, ao ser aprovado, que o dinheiro iria recompor também o que foi cortado da educação, Renato. Mais uma vez essa história da educação que eles utilizam, Alex, como ali um salvo-conduto, né? Porque é uma pauta que ninguém vai ser contra. Eu sou a favor da educação. Todo mundo você também os estudantes também são. É algo que comove muito as pessoas. A gente já conversou sobre essa questão aqui da educação, que foi um contingenciamento de 3,4% do orçamento. Por quê? Porque o governo está com receitas menores do que aquilo que era previsto, culpa dessa crise que a gente está por conta de todos esses anos aí de governo do PT. E aí eles estão utilizando essa bandeira da educação para justificar os maiores absurdos que eles fazem. Esse é um grande exemplo. Já misturou a educação aí no meio, chamando de corte, né? Eles falam em corte de 30%. A gente já explicou que é um contingenciamento, ou seja, segurar 3,4% das despesas, que podem ser discricionárias, né, que não são as obrigatórias, e mais uma vez a esquerda utilizando essa bandeira que é muito romântica, que é uma coisa que angaria muito apoio para justificar uma ação irresponsável como essa, Alex. Agora, outro argumento que se usa é que o projeto que pede esse dinheiro adicional já foi enviado ao Congresso em março, só que a desarticulação política do governo dificulta a solução. É a desarticulação do governo ou são os entraves provocados pela oposição, hein, Renato? Outra palavrinha mágica, né, que sempre é invocada num caso como esse, a tal falta de articulação política, que até bem pouco tempo atrás a gente conhecia com outro nome, que é o toma lá da cá. Então o governo Bolsonaro se propôs a mudar essa prática, a entregar, apresentar os projetos e esperar que o Congresso vote e faça os ajustes que sejam necessários, mas sem oferecer cargos, sem oferecer ministérios, que era algo muito comum até o governo anterior. Sempre que acontece algum entrave, alguma coisa desse tipo, utiliza-se o argumento de que falta articulação ao governo. Eu até concordo que o governo poderia ser mais habilidoso numa conversa mais próxima, tentar uma aproximação com os deputados, mas sem usar esse tipo de artifício. O que não me parece que é o caso. O que me parece é que eles estão utilizando, nesse caso aqui, essa desculpa para poder botar na conta do governo algo que é responsabilidade
do Congresso aprovar, assim como outras medidas que caducaram, por exemplo, a do saneamento básico, que venceu agora no início da semana, algo tão essencial para o país. Você não pode botar na conta da falta de articulação do governo. É responsabilidade do Congresso se organizar para discutir e votar essas medidas, Alex. E a própria medida provisória do Código Florestal também, né, Renato? Que é algo também que a gente deve conversar, a 867, né? Que é uma medida que já vem do governo Temer, que acabou não sendo votada, para poder ter aí a extensão do prazo de declaração do PRA e outras medidas que foram adicionadas a elas no meio da tramitação, Alex. Muito bem. Com esse atraso, com esse adiamento, portanto, da votação, tudo indica que aquele anúncio do Plano Safra que estava previsto para a semana que vem também deve ser adiado, certo? Também deve ser adiado, porque enquanto isso não for aprovado, não tem Plano Safra. A gente fica aí na expectativa da aprovação desse crédito suplementar, porque dele depende a liberação da verba para o Plano Safra, Alex. Legal. Meu caro Renato, obrigado por enquanto pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, essa notícia do adiamento aí da votação do aporte, né, do crédito suplementar aí que o governo está pedindo para evitar que seja enquadrado no crime de responsabilidade fiscal. Precisa da aprovação do Congresso nesse caso. Obrigado, viu, Renato, pelas suas explicações. É isso, eu que agradeço, Alex. E só acrescentando aqui uma outra informação, eu estive no Congresso ontem, durante o dia todo, conversei com muitos parlamentares. Parece que o clima em relação à reforma da Previdência melhorou muito, realmente. Existe aí um consenso de votação, quem sabe até a votação antes do recesso. Isso a gente ainda tem dúvidas se vai ser possível ou não, mas de toda forma, um clima que era muito ruim até algumas semanas atrás, muito pessimismo, agora eu já posso dizer que tem muita gente animada e otimista para que isso também seja resolvido logo, que aí vai trazer mais investimento em todas as outras áreas e é algo que é o assunto mais urgente hoje aqui em Brasília e para todos os brasileiros, Alex. Votação em plenário poderia acontecer, inclusive antes do recesso? Poderia, o que dizem, votação pelo menos em primeiro turno, em plenário da Câmara. Eu sou um pouco mais conservador, eu acho que tem muitas emendas que foram apresentadas, talvez isso acabe ficando realmente para o segundo semestre, mas de toda forma, no geral, é uma sensação positiva em relação ao andamento da reforma. Agora, Renato, a gente ouviu alguns parlamentares comentando, né, que sobre essas emendas que estão sendo sugeridas, que 70% delas estariam voltadas em legislar em causa própria, né, emendas de determinados setores que querem sair dessa questão aí de pressão da Previdência ou das regras da Previdência. Qual a possibilidade disso ser aprovado, Renato, na sua opinião, e pelo que você tem ouvido dos parlamentares? O lobby está grande. O lobby está grande, é impressionante. Você vê ali um deputado que é oficial de justiça pede para os oficiais de justiça saírem da reforma. O outro que tem um parente que é agente penitenciário ou tem uma base com esses eleitores também pede para que tenha um tratamento especial. No fim, fica todo mundo especial. A forma não sobra para ninguém, sobra só para quem ganha menos mesmo, né? Eu acredito pelas conversas que nada disso vai passar, é algo que não pode entrar nessa reforma, porque se você abre uma exceção, você abre a porteira para todo mundo. A discussão que se tem hoje, Alex, é em relação à inclusão ou não dos estados e municípios. Essa sim é uma discussão que existe, por uma questão principalmente política, porque principalmente os governadores do Nordeste, por exemplo, não querem ter o ônus eleitoral de aprovar algo que vai refletir nos seus eleitores. Então, eles fazem um discurso nas suas bases de que são contra a reforma, mas aqui em Brasília pedem para os deputados aprovarem, porque as contas deles dependem disso. Então, causa aí uma briga de estratégia. O que é melhor? É melhor a gente tirar os governos e municípios e deixar que eles aprovem as suas próprias reformas para ter uma certeza de que vai ser aprovado aqui, ou vamos comprar essa briga, manter todo mundo, porque sem eles não tem sentido fazer a reforma, porque lá no futuro essa conta volta aqui para a União. Essa é a discussão que se tem hoje
mas a questão das exceções aí eu acho que não prospera. Tem consenso sobre essa questão dos estados e municípios? Não tem consenso. O governo quer resistir, quer manter todo mundo lá dentro, mas existe uma ala aí de deputados, até de bons deputados, que entendem que a melhor estratégia seria retirar os municípios e estados para aumentar a chance de uma aprovação sem problemas e mais rápida. Isso ainda não há consenso. O governo, por enquanto, mantém a posição de manter todo mundo. Mas a retirada dos estados e municípios das regras aí, ela compromete de alguma forma a reforma, Renato? No curto prazo, não. Aquele cálculo do 1 trilhão em alguma coisa, ele não é afetado pela retirada dos estados e municípios. Mas no longo prazo, isso acaba refletindo, porque o que vai acontecer? Os estados vão quebrar, muitos já estão quebrados, e essa conta acaba voltando para o governo federal, que vai ter que cobrir o buraco. Então, apesar de na conta, na estimativa, não fazer diferença, ao longo do tempo, isso vai fazer diferença, porque o governo federal vai ter que arcar com esse buraco das previdências dos municípios e estados, Alex. Muito bem. Obrigado, Renato, pela atualização aí do que está sendo discutido em Brasília, principalmente em relação às medidas que podem mudar aí o nosso futuro, o futuro do brasileiro. Obrigado por enquanto, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos, a gente vai se falando. Um abraço. Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, está lá em Brasília acompanhando de perto toda essa discussão, todas as discussões pertinentes e importantes para a economia, para o Brasil, para o agronegócio, enfim, e trazendo para a gente as últimas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques, continue com a gente.